aula. Pela bondade de Deus, aqui estamos com a nossa segunda aula desta matéria denominada soteriologia, a doutrina da salvação. Hoje é quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023. Esta é a quarta aula desta matéria, a soteriologia, doutrina da salvação, curso básico em teologia, turma das quartas-feiras, 8 de novembro de 2023. Agradecemos o esforço que cada um de vocês colocaram para estar aqui. Vocês sabem que não é fácil, mas a gente vence, supera, conquista no poderoso nome de Jesus. Nossos parabéns aos irmãos que aí fizeram a prova da teologia do obreiro, né? Alguns derraparam um pouquinho, porque talvez se esqueceram das questõezinhas básicas, mas a maioria de vocês se saiu bem, então parabéns, parabéns, e é daí para melhor. Esse rapaz bonito ali no colo da mamãe Daniele, é muito bonito esse menino, nunca vou me parecer com ele. Meus irmãos, vamos então na página de número 4 da nossa apostila, ponto número 7. Né? Nós estamos falando da natureza da salvação. Essa natureza tem 8 pontos e estamos agora entrando no penúltimo. A salvação vem pela fé em Cristo. A fé em Cristo constitui o meio de recebermos a salvação, enquanto que a incredulidade resultará em nossa perdição. Mas a fé que conduz à salvação do pecado requer ao mesmo tempo um arrependimento total e sincero, com pesar no coração, seguido de obediência, isso é, aceitação de Jesus como Salvador pessoal e a confissão declarada desse ato. Disso resulta a mudança de vida, isto é, a conversão do pecador. Vamos ler um texto muito conhecido, conhecidíssimo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Se alguns dos irmãos, por gentileza, puderem ler para nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Abra o seu áudio e possa, por favor, estar fazendo leitura deste texto. Segunda de Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Observe como Paulo coloca este texto. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Tudo isso em função da fé. A fé salvadora. Lembre-se que Deus nos dá ao longo da nossa vida 8 tipos de fé. Todas elas desenvolvendo, temos que desenvolver. Mas tem um tipo de fé que ele dá e nós temos que não apenas desenvolvê-la, mas batalhar por ela. Se nós não batalharmos por esse tipo de fé, que são um total de 8, a nossa salvação, sem dúvida nenhuma, ela é comprometida. Abra lá na carta ou na epístola de Judas, verso 3. Judas não tem capítulos, só lembrando aos irmãos, só tem versículos. Judas, versículo de número 3. Qualquer um de vocês, por favor, pode fazer a leitura em voz alta, abrir o áudio e fazer a leitura em voz alta. Judas, versículo de número 3. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vós, escrevi acerca da salvação que compartilhamos. Senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Obrigado, irmã Angélica. Vou repetir É a King esse... James, está um pouquinho diferente.
Não, mas tá bom, a sua tradução não está de todo muito distorcida, né? Tem umas pequenas diferenças. Agora, de todas as traduções, eu particularmente não recomendo. Ainda que você, aluno, tenha essa tradução, mas para estudar a Bíblia e para estar lendo em aula, eu não recomendo a nova versão internacional, a NVI. Você até pode ter esta versão a título comparativo. É válido tê-la a título comparativo, mas ela não é uma versão confiável, ela é uma versão ecumênica. Lamentavelmente, a maioria dos pastores desconhecem isto, entende? Eu já dei um seminário alguns meses atrás aqui na Flórida sobre versões da Bíblia e vários ficaram de boca aberta, porque não sabiam que a NVI é uma versão ecumênica. É uma história muito longa, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né? Em 1978, um grupo de evangélicos, dentre eles luteranos, metodistas, presbiterianos, né, e episcopais, se uniram a um grupo de católicos romanos espíritas e budistas. Veja que coisa curiosa, budistas. E aí decidiram fazer uma tradução de cunho ecumênico que pudesse atender às necessidades dessas religiões, né? E o pior que essa tradução ganhou uma popularidade internacional enorme, enorme, enorme. No mundo inteiro já tem 83 traduções da NVI, mas as três piores traduções da NVI que você encontra distorções terríveis é em espanhol, português e italiano, né? A NVI nesses três idiomas é uma distorção horrível. Já em inglês é passável, não é a melhor tradução, mas ela é passável. Francês é passável, alemão é passável. Mas a NVI em português, italiano e espanhol, ela é desastrosa. Uma Fernanda ia fazer alguma pergunta, faça. Eu não sei se o pastor já viu, mas eu recebi uma mensagem, né, falando que as Bíblias novas, mais novas, acho que de 2022 ou 2023 para cá, eles estão tirando alguns versículos. Dependeria de como avaliar isto. Eu acredito que a irmã está se referindo a uma postagem, a um vídeo, né, que está circulando aí da parte de uma irmã, de uma pastora. Aham. E este vídeo tem que ser avaliado, né? A gente aqui não está se desviando do assunto, vale a pena tocar neste tópico. Existe um grande desconhecimento. Boa noite, pai de sua irmã Isabel. Conseguiu, chegou. Há um desconhecimento tremendo, e eu digo tremendo porque é tremendo, né? Por isso que estamos nos esforçando para não apenas estudarmos a palavra de Deus, aqui no nosso curso básico em teologia, como estamos estudando no médio, estamos estudando no bacharel, enfim, mas também estamos nos esforçando para passar a informação mais atualizada e mais precisa. Existe um desconhecimento, né? Se vocês depois quiserem, eu posso postar no grupo sem nenhum problema. Há um desconhecimento de mais de 90% dos cristãos que existem partes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que não constam dos textos originais. Quando eu falo textos originais, eu falo dos primeiros manuscritos em hebraico-aramaico, que é no Antigo Testamento, e no grego koiné, que é no Novo Testamento. Esses manuscritos antiquíssimos são chamados de autógrafos. Os autógrafos são as primeiras cópias, na verdade, tem os originais já não existem mais por causa da antiguidade e da qualidade do papel que foi usado, que foi o papiro, né? E o papiro não resiste mais de 400 anos de idade, então o papiro, ele, por ser de origem vegetal e muito frágil, ele vai se deteriorar normalmente até 4 séculos. Os papiros que melhor sobreviveram 420, 425 anos, com a umidade relativa do ar abaixo de 10%. Mesmo assim, não passa de 420, 425 anos de duração. Diante disso, os escribas, né, os copistas já tinham noção
e providenciavam outras e outras cópias, uma cópia em cima da outra. Só que eles adquiriram da parte de Deus um controle de qualidade, ou seja, a primeira geração de cópias veio, ok, os autógrafos, os originais acabaram-se, aí vem a primeira geração de cópias. Passam-se em torno de 700 anos, né, ou 400 anos, até veio o pergaminho. O pergaminho eram cópias feitas de couro, de pele de cabra, de texugo, de origem animal. O pergaminho já tem resistência até 4.000 anos, dependendo do tipo da pele do animal usada, né? A cabra e o texugo dão uma durabilidade de 3.500 a 4.000 anos de idade intacto. Então, aí vem a segunda geração de cópias. A segunda geração de cópias, Deus já colocou na mente, no coração dos copistas, que a qualidade deveria ser muito melhor do que a primeira geração. Aí vem a segunda, aí vem a terceira, aí vem a quarta, aí vem a quinta, aí vem a sexta, aí vem a sétima. Só para vocês terem uma ideia, hoje no planeta Terra inteiro, em mais de 20 museus, existem 12 gerações de cópias, tanto do Antigo como do Novo Testamento. A última geração de cópias, né, tanto do Antigo como do Novo Testamento, data do século VIII depois de Cristo, perto de 840, 860 antes de Cristo, ou seja, nos anos 200 aos anos 850 foram feitas várias gerações de cópia. Onde eu quero chegar com isso? As cópias mais recentes, elas são mais precisas que as mais antigas. E o que acontece nesta linha de gerações de cópias? Vários versículos, tanto do Antigo e do Novo Testamento, eles não aparecem nessas novas gerações de cópias. E por haver esse desconhecimento, não quero dizer com isso que isso seja uma omissão ou um corte. Não. O problema é que os copistas se baseiam nas cópias antigas e também se baseiam na chamada tradição oral. Por exemplo, vou dar um rápido exemplo. Vamos a Marcos, perdão, Evangelho segundo Marcos. Eu vou mostrar a vocês uma parte que não consta do texto original. O texto original do grego koiné não tem essa parte de Marcos capítulo 16. É muito estranho isso aqui. Mas não desmerece o conteúdo de toda a Bíblia nessa parte. Marcos capítulo 16. Marcos... Pastor, o dia que eu descobri isso, eu fiquei triste, pastor. Marcos capítulo 16, do verso 9 ao verso 18. Você anote. Nos originais, esta parte não consta. É estranho. Eu vou ler para vocês essa parte. Marcos 16, do 9 ao 18. Tendo Jesus ressurgido de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam. Quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Verso 12. Depois Jesus manifestou-se de outra forma a 2 deles, enquanto iam para o campo. Estes voltaram e o anunciaram aos outros, tampouco acreditaram neles. Mais tarde, verso 14, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-os em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditavam que os tinham visto já ressuscitado. Verso 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Preste atenção, isso aqui é muito curioso. Esses versículos que acabei de ler, anotaram aí, do verso 9
ao verso 18 não existem nos manuscritos mais antigos, nas cópias que datam o segundo, o terceiro e o quarto século depois de Cristo. Elas vão aparecer a partir do sexto século. Uau! Então, no sexto, sétimo e oitavo século, esses versículos aparecem. E agora? Vamos prestar atenção aqui em algo muito importante. Preste muita atenção que eu vou lhe falar. Se você ler com bastante atenção todo o conteúdo do verso 9 ao verso 18, preste atenção, isso aqui é muito interessante. Esse conteúdo é um ensino bíblico, muito claro que Jesus deixou, que é até uma ordenança. Se você ler com atenção Mateus, o restante do Evangelho de Marcos, todo o Evangelho de Lucas e todo o Evangelho de João, com a conclusão que eu e você vamos chegar, que nada que está aqui relatado entre os versículos 9 ao versículo 18 está omisso ou diminuído dentro do conteúdo geral, quando eu leio Mateus, quando eu leio o restante do Evangelho de Marcos, quando eu leio todos os 24 capítulos de Lucas e quando eu leio os 21 de João. Como assim, pastor? Porque Jesus deixou claro que nós faríamos obras maiores do que ele fez, não é verdade? Esse ele deixou bem claro no Evangelho de João, ele repetiu isso no Evangelho de Mateus, ele colocou isso, abordou isso no Evangelho de Lucas, certo? Ele estava falando que a igreja, os seus discípulos, fariam obras maiores do que ele havia feito. Então, irmãos, se nós lermos com atenção o que está entre os versos 9 e os versos 18, eles, de uma certa forma, são mencionados, pelo menos o conteúdo doutrinário, ele é mencionado nos demais evangelhos. O fato de esses versículos não terem constado dos primeiros manuscritos vindos dos originais, repito, não desmerece em nada a qualidade da tradução. É interessante, porque todos esses fatos eram conhecidos porque via tradição. O único detalhe é que eles não foram registrados nos documentos mais antigos, foram registrados nos documentos bem mais recentes. Mas quando eu olho os outros evangelhos, não cai em contradição. Ou cai? Não. É só você ler com atenção redobrada que tudo que Mateus ensina, que o restante de Marcos ensina, Lucas ensina e João ensina, se encaixa direitinho com esse conteúdo do verso 9 ao verso 18 de Marcos. Então não há nenhuma contradição. Agora, contradição seria se o que está aqui entre Marcos 16, 9 a 18 não batesse com o resto dos evangelhos. Alguém está me entendendo, gente? Aí seria perigoso, aí seria uma coisa estilo livros apócrifos. Então, vamos prestar atenção em certas postagens de vídeo que são feitas na internet. Eu, inclusive, quando eu recebi esse vídeo, eu respeitosamente, carinhosamente, eu batalhei quase 3 semanas e consegui o e-mail dessa pastora, mandei para ela, deu 3 dias, 4 dias, ela me respondeu assustadíssima. Como é que o senhor sabe disso? Aí eu fui obrigado a me identificar, não gosto de me identificar, falei, eu sou professor de teologia, trabalho como hermeneuta e exegeta já há 48 anos. Ela, meu Deus, eu estou falando com quem? Está falando com um pequeno servo de Deus. E aí eu mandei um material para ela, o mesmo material, se vocês quiserem, eu posso postar no grupo bem resumidinho, mas ela mandei no formato de uma apostila de 60 páginas. Ela ficou boquiaberta, não tinha conhecimento de que existem versículos que são omitidos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, porque ela não tem, irmãos, com todo respeito eu falo, nenhum conhecimento básico de hermenêutica
e exegese bíblica. Ela não conhece nada do hebraico, aramaico e do grego koiné. Então, ela ficou muitíssimo surpresa. Então, ela só fez aquela avaliação baseada naquilo que ela enxergava. Mas nem tudo que nós enxergamos podemos fazer uma avaliação como a palavra final e definitiva, porque pode ser perigoso, não é verdade? Ela fez com boa intenção, ela fez de bom coração. Eu conversei bastante com ela via WhatsApp, ela se desculpou. Não tem que se desculpar, não, minha irmã. Isso acontece, né? No seu bom sentimento em querer informar o povo, mas para fazer esse tipo de declaração, você tem que ter um profundo conhecimento de causa. É parecido com escatologia. Tem pessoas que ensinam escatologia de cabeça para baixo. Tem que ter muito cuidado, porque é uma matéria difícil demais. Entende? Tem que conhecer tipologia, tem que conhecer hermenêutica bíblica, tem que conhecer várias ciências para você fazer uma declaração final. Está entendido essa parte, gente? Depois, se houver desejo da parte de vocês, eu posso postar na semana que vem sobre essa questão das traduções. É bastante interessante, tá? Eu faria uma postagem sobre a NVI e uma postagem sobre os muitos versículos que vocês não vão encontrar nos manuscritos mais antigos, mas que em nada anula ou desmerece a qualidade das cópias mais recentes da palavra de Deus. Mas vamos lá. A salvação nos vem pela fé em Cristo. Judas, verso 3, eu vou ler de novo. Isso aqui é muito importante porque alguns não entendem, não valorizam que Deus, dos 8 tipos de fé que temos à disposição, de todos eles, ele enfatiza que nós batalhamos pesado por um tipo de fé. Versículo 3, amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa é a chamada fé salvadora, fé salvífica. Ela é dada uma só vez. Isso quer dizer o seguinte: irmão Kleber recebeu essa fé algum tempo atrás. Ele tem que batalhar com unhas e dentes para não perder essa fé. Isso quer dizer que Deus deu para a irmã Isabel esta fé, uma vez só, e não vai dar mais. Como é que é? Então ela tem que lutar, batalhar na graça do Senhor para mantê-la viva. Isso quer dizer que Deus deu à irmã Daniele só uma vez esta fé. E foi no dia que ela conheceu a Jesus. Então ela tem que batalhar como nunca, dependendo da graça de Deus. Deus nos deu esta fé, sabe quando? No dia que tivemos a experiência do novo nascimento. Este que vos fala recebeu essa fé há 53 anos. E, gente, pensa numa luta, dia e noite, na graça do Senhor, tenho que batalhar para não perder esta fé. Entenda isso aqui. Porque algumas pessoas, quando se desviam dos caminhos do Senhor, elas não conseguem mais voltar. Tem vários fatores, mas o fator que mais pesa, sabe qual é? Porque é justamente nesta fé, ou contra esta fé, que Satanás, o diabo, trabalha para arrancá-la de nós. Arrancando-a de nós, destruindo-a de nós, não tem mais como. Como é que é? Uma das razões, não é a única, mas uma das razões que algumas pessoas, quando se afastam dos caminhos do Senhor, não conseguem mais voltar, é porque esta fé ficou exposta. E quando ela é exposta e ela é arrancada, para recuperá-la é quase impossível. Quase. Eu não vou afirmar 100%, mas em 90% dos casos, recuperar a fé salvífica é difícil demais. A carta aos Hebreus nos mostra isso pelo menos em 8 versículos. Se tivermos um tempinho, nós vamos falar um pouquinho desses versículos da carta aos Hebreus que nos deixa claro que quando se perde a fé salvadora, para recuperá-la, é um Deus nos acuda. Então nós temos que lutar para a preservação desta fé. Creio que eu já falei na aula passada, se eu não falei, eu vou falar de novo. O pior pecado aos olhos do nosso Deus, alguém se lembra? Não é o adultério, não é a fornicação, não é a prostituição. A Bíblia classifica como sendo o pior pecado.
que aborrece muitíssimo o coração de Deus. Alguém se lembra qual é este pecado? A incredulidade? A incredulidade. Ele dá de goleada ao pecado de adultério, dá de goleada ao pecado da desobediência, dá de goleada do pecado da prostituição. São pecados horríveis, são. Mas a incredulidade é o pior de todos. Procure não se esquecer disso. É o pior, porque dele saem vários. A grande maioria dos pecados sai da onde? Da incredulidade. O camarada fica desobediente por quê? Porque ele é incrédulo. Ele não obedece a Deus porque ele não tem a visão do seu amor e da sua obediência. Entende? E assim por diante. Vamos avançar. Então, a salvação nos vem pela fé. Então, nós temos que trabalhar muito com a nossa fé, sobretudo com a fé salvadora. Número 8. A Trindade divina coopera com o pecador na sua salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham dia e noite nas nossas vidas para a manutenção da nossa salvação. Agora observe aqui, ó, a salvação tem dois lados, o lado humano e o lado divino. O Pai, por sua graça e misericórdia, conduz o pecador a Cristo, que é o Salvador. O Espírito Santo convence o pecador do seu pecado e fala ao coração, insistindo na sua decisão. O pecador aceita Jesus e é regenerado pelo poder do Espírito Santo. Daí vem a expressão bíblica nascido do Espírito, nascido de novo, como está em João 1:12-13, 3:7. Pela regeneração, tornamo-nos participantes da natureza divina, que nos ajuda a fugir da corrupção e das paixões mundanas. Esta natureza divina, mais e mais em nós, mortificará o desejo de pecar e nos fará amar a santidade e sempre buscá-la. Essa é a grande diferença quando temos a experiência com o Espírito Santo. Nós perdemos a vontade natural. Observe isso, escute isso. Quando temos a experiência com o Espírito Santo, nós perdemos a vontade natural. Que isso, pastor? Sim, de pecar. Porque em Adão recebemos essa vontade totalmente natural. O camarada se sente bem se ele está vivendo a vida ao bel prazer dele. Mas a prova que tivemos uma experiência com o Espírito Santo é que quando pecamos, o alarme da consciência apita. Eu creio que você já teve essa experiência. Você está lá, muito bem, daqui a pouco vem um mau pensamento, vem uma vontade de desgadar o pescoço daquela irmã, vem uma vontade de xingar, vem uma vontade de chutar o balde. Mas lá no fundo, a sirene da consciência, que é alavancada pelo Espírito Santo, diz: pá, Angélica, você tá mal, minha filha, não é o que eu quero. Ou então, se esse é o caso da irmã Fernanda: ô, minha filha Fernanda, por favor, tu tá entendendo, tu tá indo pro caminho errado. Nós temos consciência que aquela atitude que estamos tendo ali naquele momento não agrada a Deus, porque o Espírito Santo já dentro de nós, ó, já dá o alarme. Já dá, isso eu considero maravilhoso o cuidado que Deus tem nas nossas vidas. Agora, e quem não tem esse alarme? Aí tá feio o negócio. Aí perdeu a sensibilidade ao pecado. Ou quando perdemos a sensibilidade ao pecado, se quiser anotar, perdemos a sensibilidade do espírito. Ou quanto mais tivermos a sensibilidade do Espírito Santo, manteremos também a sensibilidade ao pecado. Então pecar não se torna algo natural e muito menos prazeroso. Embora, repito uma vez mais, continuaremos pecando, mas não deliberadamente, não premeditadamente, não voluntariamente. Alguém está me entendendo, gente? Pecar, vamos continuar pecando, não tem jeito, né? Por mais que o Kleber ore, jejue, se santifique, fique fechado a 10 chaves dentro do quartinho dele,
O Kleber vai pecar, não tem jeito, irmãos, não tem. Isso está na nossa natureza pecaminosa, que Paulo fala por mais de 30 vezes, chamada carne. Ele usa essa expressão na Epístola aos Romanos, a carne, a carne, a carne. Quando ele entra em Gálatas, ele também fala da carne, a carne é fraca, e vamos embora. Essa tendência está em nós. Está em nós, não tem jeito. Né? Eu vi esses dias no Instagram o pastor dizendo: eu estou 100% ligado com o trono. Mentira, mentira. Nenhum de nós conseguimos ficar 24 horas por dia 100% ligado com o trono. É mentira, irmãos. Cuidado com essas postagens de pastores e pregadores sensacionalistas. Não conseguimos. Para estar 100% ligado 24 horas no trono, a gente tem que parar de fazer tudo nessa vida. Parar de trabalhar, parar de estar com os compromissos, né? Tem que ficar fechadinho dentro da nossa caverna. Se eu e você ficamos fechadinhos na nossa caverna, dentro do nosso quartinho, apagamos as luzes, é possível que consigamos ficar pelo menos 90% ligadinho com o trono, né? Se é que alguém bate na nossa porta, meu amor, está demorando muito, você está aí há 24 horas, fechadinho aí no quarto, aí você até peca, dá vontade de mandar a pessoa plantar batatinha no mato, entende? Então não tem jeito, irmãos, todos nós temos uma tendência terrível ao pecado. A diferença que em Cristo Jesus, que estamos nele, é que não temos a vontade voluntária de pecar. Vamos a Colossenses 3:9. Vamos analisar esses textos que são muito importantes. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Quem de vocês pode ler para nós? Colossenses 3:9. Pastor, eu faço isso constantemente, mas você pode vencer isso, porque tem pessoas que têm isto como um problema convulsivo, espiritualmente falando. Colossenses 3:9. Quem pode ler para nós, por gentileza? Colossenses capítulo 3, versículo 9. Alguém perdeu Colossenses em algum lugar? Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem como seus feitos. Muito obrigado, irmão Kleber. Não mintais uns aos outros. Não, pastor, eu nunca menti. Eu sou um algarrobo, eu sou um roble, eu sou um mármore, eu não minto. Me engana que eu gosto. Já ouvi pastor dizer, essa é uma mentira santa. Aonde se viu mentira santa? Eu conheço um pastor que motiva a igreja a ficar tranquila quando se trata da mentira justificada, da mentira santa. Mentira sempre foi mentira e sempre será mentira e sempre é mentira. Nós que temos o hábito de dizer mentirinha, mentira, mentirão. Nós costumamos a dimensionar, medir o tamanho da mentira. Mas aqui diz, não mintais uns aos outros. Por que Paulo fala isso aos irmãos em Colossa? Porque era normal naquela igreja todo mundo ter o hábito convulsivo de mentir. Pois já vos despistes do velho homem. O velho homem, por natureza própria, tem prazer em mentir. Continuamos mentindo? Infelizmente, sim. Vamos passar por uma situação que vamos ser pressionados, jogados de um lado a outro, desafiados, né? Vão ser amedrontados e ameaçados, e o que vai acontecer? A gente lança a mão de um dispositivo de defesa, e várias vezes, e algumas vezes, esse dispositivo de defesa implica em quem? Em quem eu minta. A gente faz isso porque gosta, porque quer? Não. A gente não mente porque gosta, porque quer, ou porque calculamos. Não é que porque, infelizmente, somos ameaçados. Parece que é um reflexo, uma reação de defesa. É justificável? Não, erramos. E temos que ser homens e mulheres de Deus para reconhecer que pecamos com este pecado, o pecado da mentira. 1 de Pedro 2:2. Vamos ver um outro problema. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Que é o problema da maturidade espiritual.
Nem todos, nem todos os crentes, depois de tantos anos de igreja, são maduros o suficiente. Pedro explica isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Quem pode ler para nós, por favor? O áudio de alguém está fechado, aí não conseguimos ouvir, fica difícil. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vades crescendo. Muito boa essa tradução, muito interessante, né? Desejai ardentemente como meninos recém-nascidos, desejando puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Aí Pedro fala que alguns estavam ali na igreja, né? Porque Pedro estava escrevendo a igreja na Babilônia. Muitos ali que estavam já há anos na casa de Deus estavam agindo como criancinhas, só preocupados em absorverem os rudimentos da fé, não estavam preocupados com comida sólida. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Aqui vamos encontrar a probleminha de tradução. Primeira de João 3, 9. Dependendo da tradução que você vai ter, vamos encontrar um probleminha agora. Presta atenção, fique bem ligado. Aí tem um problema de tradução. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Quem pode ler para nós, por favor? Qualquer que é Porque Pode ir, irmã, pode ir. qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Excelente a sua tradução, mas tem uma tradução aí que compromete. Vamos ver qual de vocês tem essa tradução. De repente, nenhum de vocês tem essa tradução, mas tem uma tradução que dá um problemão. Vamos lá. Irmã Angélica, como é que está na sua tradução? Eu tenho duas traduções abertas aqui, pastor. Vamos lá, vamos lá. A Almeida diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A Não, mas tem outra, uma tradução ao meio daí que traz um grande problema. Vamos ver se o irmão Kleber tem essa tradução. Vamos lá. Tá mesmo da irmã Angélica, pastor. Eu acompanhei. Mas tem uma tradução aí que traz uma enorme, enorme, enorme dor de cabeça. a minha King James, pastor. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto somente de Deus permanece nele. E ele Boa não essa pode tradução. Não tem somente nenhuma distorção. Deixa eu aqui pegar. Deixa eu ver aqui. Se não é esta, deixa eu ver aqui. Tem um versículo em João. 3,6. 3,6, desculpe. 3,6. 3,6. Seria 3,6. todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua pecando não viu nem tampouco o conheceu. Tá dentro desta primeira de João Uhum. capítulo 3, que diz que aquele que tem a semente de Deus não pode pecar. Essa é a questão. Tem uma tradução que diz que não pode pecar. Deixa eu localizar aqui. Uma outra minha aqui fala assim, 3:6, não é? Sim. 9. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Mas tem uma tradução que diz: aquele que está nele, aquele que tem, deixa eu buscar aqui no meu tablet, que tem a semente de Deus. Só um momentinho que eu vou localizar aqui. É uma questão séria. Ok.
É essa que quer dizer sim, pastor? Porque a semente de Deus permanece nele Sim, e não pode pecar. e não pode estar no pecado. Mas tem uma tradução que diz a semente de Deus está nele e ele não pode pecar. Eu não estou conseguindo exatamente localizar a tradução, mas tem uma tradução que diz com todas as letras, que toda tem essa não pode estar no pecado, mas tem uma que diz não pode pecar. Essa tradução, ela é muito perigosa. Eu estava com ela ontem analisando. É uma das Almeidas, porque tem várias traduções Almeidas, várias. É? Deixa eu ver aqui, só que eu preciso passar essa informação para vocês para não causar nenhum tipo de situação. Ok, verso 9, verso 10, verso 11, 12. 1 João 3. Não estou aqui agora conseguindo localizar exatamente. Yes. Não é o 3, é o 5:18. 5:18, perdão. 1 de João 5:18, perdão. 5:18. Ora, Quem pode ler? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Mas tem uma tradução que diz. A minha está diferente aqui. A minha Vamos não, lá. né? Eu peguei. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles. Mas tem uma tradução que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não pode pecar. Essa tradução que eu quero alertar vocês que não bate. Deixa eu ver aqui, eu estou com a atualizada, deixa eu passar para a corrigida. Tem uma Almeida Revista ARC que diz com todas as letras: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não pode pecar. Fiquem atentos, tem uma Almeida. Ah, tá aqui, ó. É essa daqui, pastor, ó. É a ARC. Está escrito assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não, aí está dizendo não vive pecando, mas tem uma que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não pode pecar. O problema está nesta frase: não pode. Estão me entendendo? Essa é uma declaração um pouco forte, porque mesmo nascido de Deus, temos uma tendência ao pecado, pecamos. Mas essa tradução de Almeida, que é uma Almeida Revista corrigida, se não me engano, 95, ela fala sobre isso, e isso é sério. As novas, né, de 2009, que eu creio que é o que vocês têm, já diz não vive pecando, mas a de 95, a de 77, a de 69 traz essa declaração. Então, só fiquem alertas, né? A tradução que você lê, que não peca, ela não é coerente, ela não bate. É o problema de tradução, certo? Somente isso, para vocês ficarem Fala, ligados. não peca, pastor. Não peca, exatamente. Não Aqui, peca. ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Opa, esse é um problema. Aí está o problema. Isso, tá aí o problema. Tá aí o problema. Entenderam então, irmãos? Essa declaração é perigosa. Essa Não aqui se também pode mesmo, levar em pastor. consideração. Não é não. Peraí que eu vou olhar. A minha é mais nova. A minha é de Essa é a aplicação pessoal, ela é explicada. A aplicação pessoal tem esse probleminha.
tem esse probleminha, por isso que vocês têm que ficar alertas, porque a tendência, repito uma vez mais, nós, como seres É a humanos, corrigida pecamos. de 95, pastor, a da aplicação Isso, pessoal. é a ARC 95. Eu estava vendo isso ontem num popurrí, né, num conjunto de traduções. Eu já tinha visto isso vários anos atrás. E algumas pessoas se queixaram, né, com as editoras e não corresponde ao texto original no grego, que traz a ideia de continuidade, ou seja, quem é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado. Todos entenderam, irmãos? O problema é a tradução fazer a afirmação, não pode pecar. Alguém está me entendendo, gente? O problema está em dizer, não pode. Kleber é nascido de Deus e não pode pecar. Claro que pode. Infelizmente pode. Eu posso. Todos nós podemos. A diferença é viver na prática do pecado. Tá entendido isso aí? Então a gente tem que redobrar a atenção com as traduções. E se eu tiver essa tradução, pastor, jogo fora na lata do lixo? Não. Você tem ela, mantenha para fazer a comparação, que é importantíssimo nós termos várias traduções para fazer o filtro e saber aonde está o problema de certas interpretações. De acordo com a tradução que é usada, é claro que a interpretação de uma doutrina ou de um ensino bíblico, ele vai ser, infelizmente, distorcido e mal interpretado. Perfeito. Muito importante, então, termos entendido a natureza da salvação. Virado a página, vamos agora conhecer os elementos operantes na salvação. Preste bem atenção, nós já falamos dos 8 fatores que constituem a natureza da nossa salvação. E agora vamos falar dos elementos, que são 7. Olha que interessante. Os 7 elementos que cooperam para a nossa salvação. Já vou mencioná-los: arrependimento, fé, conversão, justificação, regeneração, adoção e santificação. Mas preste atenção que o que nós estamos aprendendo nesta apostila é a visão pentecostal. Porque a visão tradicional difere em 30% a 40%. Em que sentido? A visão tradicional não crê, repito, que a salvação pode ser perdida. Os presbiterianos não creem que a salvação pode ser perdida. Alguns batistas tradicionais não creem que a salvação pode ser perdida. Os metodistas tradicionais não creem que a salvação pode ser perdida. Mas da onde veio esse problema? Esse problema veio de uma má interpretação do teólogo francês Jean Calvin, no século XVI. É a famosa teoria calvinista: salvo uma vez, salvo para sempre. Já ouviram falar nessa teoria? Calvinista, salvo uma vez, salvo para sempre. E essa teoria, se você não sabe, ela está ganhando muito terreno, está ganhando aplausos de até pastores pentecostais. O que é isso, pastor? Nós vamos estudar na próxima aula, fique preparado. Na próxima aula nós vamos estudar detalhadamente por que o problema da teoria calvinista. A resposta já adianto: o problema de uma péssima interpretação que Jean Calvin pegou de alguns textos de forma isolada e criou uma ideia, uma ideologia. E falar sobre salvação não funciona ideologia, funciona teologia, que é o estudo dentro dos parâmetros das Escrituras Sagradas. Mas vamos então falar, já começando hoje, dos elementos operantes na salvação. A salvação é uma obra de Deus em benefício do homem, e não uma obra do homem em favor de Deus.
Como já mostramos no texto anterior, o homem é completamente incapaz de agradar a Deus inteiramente ou de fazer alguma coisa que possa alterar o curso da sua vida, pois leva sobre si a sentença de morte. No nosso caso, levávamos esta sentença de morte, porque quem está em Cristo, repito, ao texto de 2 de Coríntios 5,17, nova criatura é. Mas para continuarmos nova criatura, temos que, perseverarmos até o fim. Vamos lá. Por isso Deus tomou a iniciativa de redimi-lo, efetuando a provisão para a salvação pela morte e ressurreição do seu Filho. Deste modo, ajudou o homem a aceitar esta provisão pelo poder do Espírito Santo. Quanto à sua aplicação prática, a salvação consiste de vários elementos, dentre os quais vamos destacar os seguintes: arrependimento. Há uma coisa é eu dizer, o Kleber se arrependeu, preste atenção. E outra coisa é eu dizer, o Kleber está cheio de remorso. Não é a mesma coisa. Arrependimento e remorso na aparência são muito parecidos. Na aparência, do lado exterior, se você vê o Kleber, ai meu Deus, ele pode estar arrependido ou pode estar carregadinho de remorso. É na atitude final, é no resultado final que o Kleber vai provar se está definitivamente arrependido ou tomado de remorso. Exemplo bíblico: Judas Iscariotes, quando ele pegou aquelas 30 moedas de prata, as quais havia negociado com os fariseus para atrair a Jesus, quando ele se desfez daquelas moedas de prata, Judas estava tomado de arrependimento ou de remorso? O que vocês acham? Vamos lá. Remorso? Remorso. 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 A característica do arrependimento, sabe qual é? Confissão e mudança de vida. Anote aí, a característica básica do arrependimento é admitir que errou, lutar para mudar. Admitir, errei, confessa, errei, pequei, fracassei, e luta para mudar de vida. Judas não teve essa característica. Ao contrário, se suicidou. E Sansão, pastor? Me perguntaram isso ontem. Se suicidou? Não. De jeito nenhum. Quem sabia que Sansão não se suicidou? Alguém sabia disto? Sansão não se suicidou. E tem pastores que são atrevidos, vão lá no Instagram, no Facebook e afirmam. Não, calma. Tem um texto bíblico que nos mostra lá no livro de Juízes que quando Sansão estava com os cabelos já cortados, cego, rodando a moenda, diz o texto que ele se lembrou do que fez. E diz à frente, 2 versículos, e começaram a crescer-lhe os seus cabelos. Alguém nunca viu esse texto? Isso é maravilhoso. É a prova que ele já estava no seu coração como arrependido. Totalmente arrependido. E quando Sansão chega ao templo de Dagon, ele faz conscientemente, dizendo, Senhor, devolve-me as forças que eu tinha anterior. E ele, pelo Espírito Santo, já sabia que os seus cabelos estavam crescendo e a sua força original havia lhe sido devolvida. Por isso que ele tomou o atrevimento de pedir com que alguém o colocasse no meio das colunas do templo de Dagon, se apoiasse nelas, para então oferecer a sua vida como um sacrifício vivo e agradável a Deus. E diz a Escritura que Sansão matou mais pessoas
na sua morte do que na sua própria vida. Se você fazer uma pesquisa, o templo de Dagon provavelmente estava cheinho. E as ruínas, né, que a arqueologia encontrou há 118 anos ali na parte sul da Palestina, eles descobriram que provavelmente o templo de Dagon estaria comportando de 3.500 a 4.500 pessoas. Já encontraram muitas ossadas, né, nas ruínas do templo de Dagon. Então, Sansão matou perto de 5.000 pessoas. Foi uma matança brutal. Mas deixo bem claro, não foi suicídio. Deus aceitou o seu desejo de se sacrificar por ele. Então, aquela morte foi um sacrifício vivo e agradável a ele, diferente de Judas e diferente de Saul. Lembra-se de Saul? Saul não demonstrou em momento nenhum arrependimento. Teve sim, igualzinho a Judas, remorso. E o remorso traz atitudes nefastas, atitudes drásticas, atitudes que não mostram de forma nenhuma arrependimento ou mudança de vida. Irmã Fernanda. Mas é o que alguns pastores na igreja se usa como justificativa sobre Sansão quando algum irmão suicida, né? Eles querem usar Sansão como exemplo, mas não lê o contexto todo. Eles Exato, só exato. querem mostrar aquilo ali para, não sei se é para trazer um conforto para a família, o que é, mas não faz sentido. Pastor, eu não gosto, não sou de compartilhar certos vídeos. Deixa eu ver aqui. Tem um aluno que ontem ou anteontem postou um vídeo de um pastor chamado Leandro Quadros. Deixa eu ver se eu encontro aqui, senão eu vou postar para vocês. Esse pastor, ele afirma que o suicídio ele é uma atitude aprovada por Deus em certas situações. Olha que loucura. Deixa eu ver se eu tenho este vídeo aqui na mão, senão eu vou procurar. Foi um aluno que postou ontem para mim e ele estava angustiado. Falei, pastor, isso aqui tem procedimento. Irmão João está aqui, João Paulo. Isso. Leandro Quadros. Eu vou postar no grupo. Vocês ouçam com muita atenção. Gente, isso aqui é sério. É sério. Tem milhões de pessoas que seguem este pastor no Instagram. Tá aí, postei no grupo. Leandro Quadros, especialista em Bíblia. Muito cuidado, gente. Eu já vi vários vídeos, os 5, 6 vídeos dele no Facebook. Ele tem mais os vídeos no Instagram. Se você tem acesso ao Instagram, clique e ouça com tempo. Busque um tempo durante a semana e ouça com muita atenção, muita atenção. Ele convence. Pega textos isolados, não leva em consideração os contextos e consegue convencer que o suicídio, em alguns casos, é uma espécie de válvula de escape permitida por Deus para que alguns cristãos aliviem a sua pressão e a sua carga. Que isso, irmãos? Então, se é assim, na primeira angústia que bater no meu coração, eu meto uma faca no meu pescoço e vou para a eternidade, assim, de graça. Irmãos, vamos parar para pensar, o negócio é estranho. E não sei se você sabe, já tem dezenas, eu estou informado disso, de pastores no Brasil que estão já para... E é isso, gente. Olha como o diabo é sujo. Se ele não age de uma maneira, ele vai agir de que maneira? A maneira mais suja possível, que é usar a ignorância. Não tem outra explicação, irmãos. A ignorância de um pastor, de um ministro do evangelho que tem uma certa influência nas redes sociais para levar outros para o inferno. Irmãos, o negócio é grave. É Pastor, grave. mas
O diabo não está brincando, irmãos. O Mas diabo não está brincando. Ele está usando hoje não o pecador, não o perdido, o devasso, o mundano. Ele está usando pastores que se dizem conhecedores da Escritura Sagrada, pastores cheios de letra e cheios de achismo e zero da graça e da unção fresca do Espírito Santo. Está perigoso o negócio. Irmã Fernanda. Mas isso é tão sério. Eu tenho uma conhecida aqui, que o filho da sogra dela suicidou, e uma missionária, né, profetisa lá, cheia da unção, foi na casa dela e falou com ela que estava indo ali para dar notícia dela que o filho dela estava num bom lugar, que Deus tinha recebido o filho. Como é que é? Como é que é? Volta a fita. Aham, Peraí. foi na casa dela falar com ela que ela não precisava chorar, não, que Deus tinha recebido o filho dela, que o filho dela estava nos braços do pai, que Deus entendia a dor dele. Não, aí a senhora está apelando. Desculpa. Acho que vou ter que conversar com a senhora e com o irmão Zandro aí pessoalmente. Então, essa foi pesada, irmã. Ah, foi dentro da casa e falou. Não, irmãos. O Eu nosso acreditei porque eu Deus é Deus conheço de a pessoa, eu sei confusão. que ela não ia Isso brincar aí com é, uma coisa isso séria é dessa. confusão, minha irmã. Ah, foi dentro da casa da mãe e falou assim com a mãe. Não, não. Isso é confusão, gente. Deus jamais Aí ia imagina, uma fazer mãe uma dessa já mensagem dessa está natureza. sensibilizada, como que Uau! fica? Não, isso aí é um disparate. É um disparate. Deus tem misericórdia do seu povo a ter um mínimo de conhecimento bíblico e um mínimo de discernimento espiritual. Irmãos, Deus nunca apoiou e apoiará suicidas. Nunca. Há um caso, vamos parar para pensar aqui rapidamente, que eu quero avançar. Há um caso que a maioria aqui talvez nunca se deparou. Eu já me deparei com 5 casos exatamente iguais. Pessoas que sofrem de deficiências mentais. Eu conheço 5 pessoas que foram acometidas do mal de Alzheimer. Alguém já ouviu falar do mal de Alzheimer? Quem já ouviu falar do Alzheimer? Resumidamente, o que faz a pessoa? O que leva a pessoa a ter o mal de Alzheimer? É um problema neurológico. É uma doença degenerativa. De 5 casos que eu já conheci, 2 eram de pastores. Presta atenção, vai soar estranho. Até então eu os conhecia há mais de 20 anos, perfeitamente saudáveis, igualzinho a mim e você. Mas a partir de um momento, né, um começou a ter um problema com 67, outro com 74 anos. Geralmente o mal de Alzheimer, ele não tem idade, mas ele se manifesta mais depois dos 65 anos. Infelizmente eu estou na lista a partir do próximo ano. Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu estava conversando hoje com minha esposa, né? Te cuida, rapaz, tu já vai entrar na lista, né? Como? A lista de 65, tá tudo errado, não, tá repreendido. Eu não vou passar por esse processo. Mas biologicamente é depois dos 65 anos. Então, esses 2 casos que eu conheci são tristes, porque em questão de 3 meses, o de 67 anos perdeu mais de 40% da sua memória perspectiva, ou seja, ele conhecia aleatoriamente, esporadicamente, certas pessoas. Muito me angustiou. Visitei uma vez ele na casa dele em Salgos, na Grande Boston, na Pastor Alfredo. Tudo bem, Pastor Alfredo? Ele olhou para minha cara. Quem é você? Que tá brincando comigo? Aí a esposa, pastor, tá mal a situação. Tem dias que ele não me conhece, não me conhece os nossos filhos, tem dias que ele não conhece absolutamente ninguém. E tem dias que ele está totalmente normal. E o dia que eu cheguei lá, ele não me conheceu mesmo. Fiquei lá umas 3 horas, ele olhava para minha cara, mas o que você está fazendo aqui na minha casa, rapaz? Você é um estranho. Eu falei, rapaz, meu Deus. Aí passou 2 semanas, eu voltei, me abraçou, me beijou. Alfredo, tá tudo bem? Há quanto tempo que a gente não se vê? Parece que a pessoa tem dupla personalidade, mas o Alzheimer, se você tem uma ideia mais ou menos, funciona assim. Mas o que aconteceu? Depois de 6, 7 meses, a degeneração dele foi tão extrema, a última vez que eu vi ele internado numa cama de hospital e sendo alimentado pela esposa com colherzinha na boca, como fosse uma criança
de 1 ano de idade. Foi uma coisa triste. Como é que ele morreu? Ele se suicidou. Como? Ele pegou um garfo e atravessou aqui debaixo do pescoço. Ele teve um acesso de ira, a enfermeira que testificou viu, ele levantou, começou a gritar, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, e pegou o garfo e perfurou o pescoço e morreu perfurando a veia carótida. Agora eu pergunto, Deus mandou esse camarada para o inferno? Claro que não. Ele estava fora das suas faculdades mentais. Alguém está me entendendo, gente? Ele se matou, mas não percebeu o que ele fez. Ele não tinha mais consciência da realidade que o cercava. O de 70 anos, a mesma coisa. Num hospital, esse foi mais trágico, né? Ninguém esperava. Ele abriu a janela e pulou do 13º andar do hospital onde estava. Até então ele não tinha esse tipo de reação. Estava tendo esquecimento. Aí teve um dia, ele entrou num parafuso, levantou da cama, calmo, assim, devagar. A enfermeira, ele não era de comportamento agressivo, a enfermeira estava atrás dele, daqui a pouco, rápido, ele sobe numa cadeira, janela aberta, se lança do 13º andar e morre. Se mata. E agora? Vamos dizer que essas pessoas estão no inferno? Servos de Deus? Claro que não. Passaram a ter o problema do Alzheimer, que tirou elas da realidade, da consciência, da perspectiva do mundo que hoje eu e você vivemos. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Eu não estou aqui fazendo apologia ou defesa ao suicídio. É porque o nosso Deus é sábio, gente. Ele sabe quando o cara está fazendo consciente, quando o camarada não está fazendo consciente. Irmã Angélica. O pastor, sobre arrependimento, me veio aquele texto de Esaú, que a Bíblia diz que Esaú buscou com choro arrependimento e não achou. Porque ele não teve arrependimento, irmã, ali foi remorso. O cabra ali foi duro na queda, por isso que ele não recebeu, porque ele não demonstrou definitivamente arrependimento. Vamos avançar para nós entrarmos nessa parte aqui. Isso aqui é interessante, ó. O arrependimento envolve uma completa, não é parcial, não. Não vale 25%, não vale 50%, não vale 75%. Tem que ser uma completa mudança de pensamento sobre o pecado e a percepção da necessidade de um Salvador. O arrependimento leva o pecador a ficar tão contristado por causa do pecado que ele aceita com alegria tudo que Deus requer para uma vida de retidão. Os passos que levam o homem ao arrependimento, uma vez operando Deus, são, olha, os 3 passos, procura não esquecer disso. Estes são os 3 passos que definem verdadeiramente o arrependimento na vida de uma pessoa. Se você não encontrar esses 3 passos, é mentira, é falcatrua, é encenação, é dramaturgia. Primeiro, reconhecimento pelo pecado. Se o camarada reconhece, confessa, abre o bocão, fiz, é uma coisa. Depois, tristeza pelo pecado. Ele tem que demonstrar que ele está arrasado, está quebrado pelo mal que cometera. E terceiro, abandonou. Tchau, fiz uma vez, vou lutar para não fazer pela segunda. Embora a tendência, às vezes, é aquilo que alguns dizem, existem pessoas que são reincidentes. Sabe, já ouviu falar dessa palavra? Reincidentes. Cai no mesmo problema. Vou dar exemplos de reincidências de pecados. Pecados ligados a sexo, pornografia, etc. e tal. Tem pessoas que ficam amarradas por A e B razões e reincidem. Cai no mesmo problema, Pessoas com vício de drogas, é bem mais complicado. A pornografia está provado que em alguns casos se torna um pecado semelhante a um vício. O organismo exige com que certos hormônios trabalhem numa necessidade mais elevada do que o normal. Está provado isso. Né? O uso de drogas como maconha, LSD, crack, cria uma dependência química. O tabaco é a mesma coisa. Tem pessoas que do dia para a noite dão na cabeça, não vou fumar mais.
Pode passar 2, 3, 4 dias, uma semana, mas daqui a pouco não aguenta mais e volta de novo a pegar o maço de cigarro e pum, começa a fumar. Não é fácil, irmãos, isso é uma dependência química. Uma coisa é o camarada ter a vontade de deixar de fumar, e outra coisa é ele passar um processo que implicará o quê? Num tratamento médico que vai desintoxicar o seu organismo e ter a graça de Deus, né, com a ajuda de um profissional da saúde, se libertar disso aos poucos. Eu sei que o Espírito Santo faz, em alguns casos, assim, ó, uma obra instantânea. Eu conheço um drogado. Ele era drogado em tudo quanto é tipo de droga que você pode imaginar. E era um fumante inveterado desde os 14 anos. Desde os 14 anos. Ele, quando entregou a sua vida para Jesus, ele tinha 64 anos, 65 anos de idade. E foi assim, do dia para a noite, Jesus libertou ele do LSD, da maconha, do crack e do êxtase. E do tabaco. Mas assim, do dia para a noite. São casos sobrenaturais? São. Tanto que ele passou por várias revisões médicas, foi feita uma revisão médica, ele mesmo me disse, João Paulo, meus pulmões estão limpos como o de uma criança de 5 anos. Um camarada, mais de 50 anos fumante. Você acredita que um camarada com mais de 50 anos fumante vai ter os pulmões como de uma criança de 5 anos? Não, impossível. Mas Jesus decidiu fazer uma obra caprichada, né? Salvou, libertou, limpou e deixou ele no jeito. Uau! E ele é um testemunho lindo, mas esses são casos esporádicos que Deus, na sua soberania, decide fazer. Não acontece todos os dias. Eu, pelo menos, eu não vejo isso acontecendo todos os dias. Quando ele faz, é para levantar um testemunho poderoso para salvação, libertação de outras pessoas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Vamos lá. Quem pode ler para nós? Sobre o arrependimento. O arrependimento de Deus. Porque esse texto fala do arrependimento segundo o homem, ou segundo o mundo, mas vamos ver como é o arrependimento segundo Deus. Ou a tristeza segundo Deus, que gera o arrependimento verdadeiro. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Uau, uau, uau! Mais específico, mais direto do que isso. Só um tabefe, só um soco no rosto. A tristeza segundo Deus, o que faz? Opera arrependimento para a salvação, o qual não traz o que? Pesar. Uau, que lindo isso! Mas a tristeza do mundo opera o quê? Para a morte. Foi o que levou a Judas a suicidar-se e a Saul a suicidar-se. Quem está me entendendo? Quem está entendendo esse texto, gente? Como isso aqui? Anote esse texto. Segunda carta aos Coríntios 7:10. Esse texto nos mostra o que é o arrependimento genuíno, que é gerado pela tristeza segundo Deus. Vamos fechar a aula de hoje, porque temos os exercícios para corrigirmos, com a questão da fé. Arrependimento é dizer não ao pecado, enquanto aqui a fé, como elemento da salvação, é dizer sim para Deus. Este é o lado afirmativo da conversão. Vamos ver o que é. Vamos ver lá na frente o que é a conversão. Tem aquela frase que hoje muito o camarada fala, né? Alguns pregadores. Se converte, rapaz, se converte. O que é? O que ele está querendo se dizer com esta frase? Você não é convertido, você é convencido. Vamos ver essa diferença. Vamos lá. Então, a fé é o lado afirmativo da conversão. Enquanto o arrependimento enfatiza, né, coloca em evidência os nossos pecados, a fé fixa os nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Para melhor entender a fé salvadora, a fé que eu recebo uma vez por todas, e eu tenho que batalhar, senão o diabo arranca e dá um problemão, para entender essa fé salvadora, é necessário se faz lançarmos mão das Escrituras, dado só ela ter a melhor definição de fé.
A fé não é um mero assentimento intelectual, mas um relacionamento pessoal com Deus. Como é que eu vou alimentar, vou nutrir esta fé? De um relacionamento com Deus. Eu tenho que ter esse relacionamento. Cada um de nós precisamos alimentar este relacionamento. Viver uma vida cristã sem um relacionamento com Deus não passa de uma mera religiosidade. E entre nós, sem julgar a ninguém, por favor, nas nossas igrejas está assim, ó, cheio de religiosos. Aquelas pessoas que vão bater o ponto do culto de domingo para descarregar a sua consciência. Mas o relacionamento é outro assunto. É aquele encontro diário que eu e você precisamos ter com Deus através da oração e do contato com as Escrituras Sagradas. Segundo, a fé não é uma emoção que passa de uma pessoa para outra, mas uma convicção interior que se gera no indivíduo. Eu não posso ensinar para o irmão Kleber fé, mas eu posso inspirar fé no irmão Kleber. Eu posso motivá-lo a abraçar fé. Eu posso orientá-lo à luz da Bíblia Sagrada a viver uma vida de fé. Eu não posso, por exemplo, ensinar a minha experiência de fé para ele, porque é intransferível, compreende? Como as nossas impressões digitais, elas são nossas, elas são próprias, né? Não tem como eu passar para a irmã Daniele, mesmo de forma digitalizada, as minhas impressões digitais para ela, não vai funcionar, porque quando chegar lá, quando ela for identificada por algum meio digital, vão dizer, Daniele, você está brincando comigo, essas não são as tuas digitais, é a digital de outro, entende? Por isso que se diz a salvação, você não pega carona com ninguém. Pode ser marido e mulher, namorado, namorada, é individual, não adianta, não se pode transferir algo que é seu, próprio, singular, individual. Esses textos nós vamos ler na próxima aula. A fé não se dirige a um credo ou uma crença doutrinária, mas a uma pessoa. Nenhum de nós podemos dizer, eu sou o dono da fé. A Bíblia diz claramente, sem fé é impossível que agradar a Deus, Hebreus 11:6. Então, a fé é uma coisa muito pessoal entre a minha pessoa e a pessoa de Deus, mas a palavra de Deus, ela gera esta fé dentro do meu coração, de acordo com Romanos 10:17. A fé não é um ato isolado na vida, mas uma maneira de viver. É um estilo de vida. Você com certeza já conheceu crentes, irmãos que você ama, ora por eles, mas não tem a mesma visão espiritual que você tem. Não tem a mesma fé que você tem. São pessoas que enxergam longe e pouquinho. Quando eu digo longe, não é enxergar, elas enxergam curto. São pessoas que se afligem, se desesperam diante das provações, das lutas da vida, porque ainda não tiveram uma fé amadurecida. A fé não é uma simples confissão. Não é apenas você abrir a boca e falar, eu creio, eu creio. É fácil demais você dizer, eu creio. Quero ver na hora da prova, na hora da aflição, na hora da escassez, na hora do problema, na hora do arrebentar tudo. Essa palavrinha, né, que muitos jogam como frase de efeito, eu creio, cai por terra. Você tem que demonstrar na prática que não apenas crê, mas que você tem convicção, como Jó. Jó falou algo bem forte, né? Jó estava lá arrebentado, enfermo, abandonado por todos. Ele usa uma declaração maravilhosa. Eu sei em quem tenho crido e que por fim se levantará. Uau! Todo mundo dizendo que Jó estava em pecado, todo mundo apontando para Jó, né? Os amiguinhos de Jó, 4, 5 amigos, né? Apontando o dedão contra Jó, mas Jó teve uma fé inabalável. Até a sua esposa, amaldiçoa teu Deus e morre.
Mas Jó se levanta e diz: eu sei em quem tenho crido. Você sabe, não é? Em quem você tem crido. Você sabe que aquele que você tem depositado a sua fé não tem te deixado na mão em nenhum momento. A fé, repito, não é uma simples confissão, mas uma dedicação, uma entrega, evidenciada pelas obras de fé na vida de uma pessoa. Vamos ver isso na próxima aula. Vamos ler todos esses textos na próxima aula. E fechando, a fé é a chave. Isso aí parece frase de campanha evangelística e campanha de avivamento. A fé é a chave dourada que abrirá os portões do palácio da eternidade. A palavra crer, fé, resume em si tudo quanto um pecador pode e deve fazer para ser salvo. Nós vamos ler esses textos todinhos na próxima aula. Anote aí, então. Então, na próxima aula, nós vamos ler todos esses textos relacionados com fé e vamos dar continuidade no ponto 3, conversão. Né? Ponto 3, nós estaremos falando de conversão, não é? Fulano é convertido. Fulano não é convertido. Como é que é isso? Fique tranquilo, nós vamos falar disso com muita propriedade. Rapidinho, vamos ver se conseguimos fazer em 5 minutos, porque já vai dar 10 horas. Lá na página 11, vamos corrigir os exercícios? Página de número 11. Exercícios de base, introdução. Assinale com X as alternativas corretas. 1.1. Quanto à natureza da salvação, aprendemos que... Qual é a correta aí? Todas as alternativas são corretas. Olha a convicção da irmã Isabel. Ela pegou bem a lição de hoje, né? Convicção. Ela falou com fé. Até tremeu aqui a minha cadeira. Todas as alternativas. Parabéns, irmã Isabel. Isso é convicção. Isso é convicção. Então, lá, todas as alternativas são corretas. 1.2, as seguintes não é uma declaração verdadeira quanto à salvação. Cuidado, aqui é uma pegadinha. Vamos lá, qual é a que você vai assinalar aqui? A primeira. A primeira. Não deixe a irmã Isabel sozinha, não, por favor, senão ela vai ficar triste. A salvação abrange unicamente a alma do homem. Não, abrange todo o ser do homem, espírito, alma e corpo. Então, ponto 2, você tem que assinar lá a primeira, né? Que está errada. Então, X. 1.3, a salvação é uma obra Da Trindade. Da Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, da Trindade Divina. 2, assinale a coluna A de acordo com a coluna B. Aí você vai me dizer na ordem as letras. Quais são as letras na ordem? Vamos lá. D, A, C, B. B. Clebão, de novo, Clebão. Eita benção. D, A, C, cheio de convicção. Pensa o nome cheio de fé. D, A, C, B. Não pestanejou, rapaz. D, A, C, B. 3, assinale com X as alternativas corretas. 3.1, a obra sobrenatural e instantânea de Deus que outorga nova vida ao pecador que aceita Cristo como seu Salvador se chama... Essa aqui é fácil. Vamos lá? Regeneração. Regeneração. Fala a nossa irmã Isabel Costa. Regeneração. 3.2, o direito de ser herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo baseia-se na Adoção. Vamos falar disso, se tudo correr bem, na próxima aula. 3.3, o processo de aplicar a justiça divina à vida pessoal do crente se chama... Essa é fácil demais, meu Deus, vamos lá. Santificação. Santificação. Perfeito. Para fechar, número 4 e 5. Marque C para certo e E para errado. Predestinação e fatalismo são a mesma coisa, certo ou errado? Errado. Errado. Predestinação é o planejamento predeterminado de Deus e de suas próprias ações e não da dos homens. Certo ou errado? Certo. Certíssimo.
A doutrina da predestinação mostra como Deus tem predeterminado a reação de cada homem aos seus atos. Cuidado aqui, ó. Certo ou errado? Errado. Errado, errado. Vocês não estão tropeçando, isso é bom demais, estão todos ligados. A lei da gravidade é um exemplo da predestinação de Deus, certo ou errado? Certo. Certíssimo. Se um homem se lançar de cima de um edifício e morrer porque Deus assim o predestinou, certo ou errado? Errado. Errado. Errado, é porque o camarada foi bobo mesmo. Foi bobo em fazer uma doideira dessa, né? Conscientemente falando, claro. Então, errado. E para fechar aqui, a salvação predestinada por Deus é limitada a um pequeno grupo de escolhidos seus, certo ou errado? Errado. Errado. Errado, errado. Então, na ordem, errado, certo, errado, certo, errado e errado. Para fechar hoje, para fechar por hoje, sublinha a resposta correta. Foi o primeiro erudito a ensinar que a pessoa, uma vez salva, jamais perderia a salvação. O primeiro. Vamos lá, quem foi o primeiro? Agostinho ou Calvino? Agostinho. E muita gente cai direitinho no Calvino, mas Calvino foi o segundo. O primeiro foi Agostinho. 5.2, a palavra se, referente à salvação na Bíblia, mostra-nos que a salvação, que ela é o que é? Condicional ou incondicional? Condicional. Condicional. 5.3, aquele, pois, que pensa estar de pé, como fechamos o versículo? Veja que não cai. Veja que não caia. Tem gente que diz permaneça firme na fé. Aonde está esse versículo, gente? Quero saber. Para terminar, 2 colaboradores de Paulo que naufragaram na fé foram Himeneu e Alexandre. Alexandre. Não, Onésimo, faz isso não, irmã. Não compromete Onésimo, não. Alexandre Latoeiro, esse aí foi complicado. Próxima aula, dever de casa. Aí, anote aí. Próxima aula, deversão de casa. Bloco 1, da questão número 1 a número 11. Bloco 1, da questão número 1 a número 11. Se quiser fazer até o final, faça, mas nós vamos corrigir da 1 a 11 apenas. Da 1 a 11. Isso aí, do bloco 1, da questão 1 a número 11. Perfeito? Maravilha! Fechamos a nossa aula da doutrina da salvação, soteriologia. O Espírito Santo falou alguma coisa conosco hoje pela sua palavra nesta noite? Eu acredito que sim, eu acredito. Meu Deus, e vai falar mais forte, mais intenso na próxima aula. Essa é uma matéria que é para sacudir os nossos corações, é para sacudir com a nossa mente, não é? E até mesmo, quem sabe, você pensar 2 vezes, será que eu estou salvo? Não é que para trazer dúvidas, é para termos convicção que definitivamente estamos salvos. E isso fala de convicção. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma abordagem? Fale agora ou se cale até a próxima aula. Pastor, rapidinho. Eu lembrei, pastor, que eu estava lendo, aí eu até ia te perguntar, mas eu lembrei do nome. Outra pessoa que se suicidou na Bíblia, que pouco fala dela, foi Aitofel. Aitofel. Vamos pegar esse ganchinho, vamos falar um pouquinho, só um pouquinho sobre Aitofel. Muito bom, irmã. Só por causa dessa lembrancinha, eu lhe dou 40. Ai. Vamos lá, 40 para a irmã Angélica. Olha só, ela fez o gol do minuto 90. Para você ver, quem faz o gol do minuto 90 ganha ponto. Parabéns, irmã. Faz isso com seu esposo. Vai lá dar um abraço no irmão Leandro, meu amor. Aprenda a lançar o gol do minuto 90 e ganha ponto. Faça como eu, aprenda comigo. Mostra para ele esse vídeo, Olha, eu peguei, fiz o gol no minuto 90 e ganhei 40 pontos. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pelo esforço, pela participação
nessa noite, Deus seja glorificado e que Ele nos ministre ainda mais através desta poderosa matéria, uma matéria que realmente vai nos deixar inquietos, mais convictos da grande bênção que em Cristo Jesus temos recebido a nossa salvação. Vamos orar pela pastora Darlete, que ela ainda está num processo de recuperação da sua cirurgia, né? Razão que ela não pôde estar conosco já 2 aulas seguidas, mas cremos que na próxima, se Deus quiser, ela já estará. Obrigado, irmã Angélica, irmã Isabel Costa, nosso irmão Kleber, irmã Fernanda, irmã Daniele, obrigado pela participação de vocês. Quero deixar o convite. Se você conhecer alguém que tenha interesse em estudar com compromisso, porque infelizmente hoje está difícil, né? Estudar a palavra de Deus com compromisso. É muito fácil começar aqui e dentro de 2 semanas sair fora, porque problemas, lutas, desafios vão vir, irmãos, vão vir com tudo, para tentar parar e desanimar. Mas se você conhecer alguém que você chegue à conclusão que terá compromisso para começar e terminar um curso básico em teologia, nos recomende, dê o nosso número para conversar conosco, vai ser um prazer. Estou orando para Deus abençoar essa turma da 4ª, né, que deu uma encolhida violenta. Nós chegamos a ter, o Kleber, se lembra, nós chegamos a ter um número enorme nessa turma, né? O Kleber aqui é o veterano, né? Nós, irmã Daniela também se lembra. Chegamos a ter mais de 20 alunos, né, nesta turma da 4ª-feira, né? E cremos que Deus, né, pode trazer um despertamento e trazer esse número para a glória do nome dele. Vamos agradecer ao Senhor, orando a ele. Pai amado, queremos te agradecer por esta aula, queremos te agradecer pelo cuidado que tu tiveste para cada um de nós, te agradecer pelos nossos irmãos que puderam estar. Oramos pela tua serva, pastora Darlete, que ainda está convalescente de sua cirurgia. Ajuda-a na sua pronta recuperação, que tenhamos a alegria de tê-la de volta conosco na próxima aula, recuperada em o nome de Jesus. Oramos também novos alunos que possam e queiram ter compromisso de estarem estudando às 4º-feiras. Sabemos que não é fácil, sabemos que no momento que se toma esta decisão, uma avalanche de problemas, de desafios, de todo tipo de situação se levanta para impedir irmos até o final. Mas eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aí firmes, perseverantes, apesar de lutas, problemas e desafios, não desistem, estão agarradinhos contigo e na tua santa palavra. Por isso, ó Deus, fala aos corações e traga novos alunos, repito, comprometidos em perseverarem até o fim com o estudo da tua palavra. Despede-nos em paz e em segurança, nos dando um final de noite debaixo da tua poderosa bênção, nos dá uma semana de vitórias e nos permita voltar na próxima aula, dia 15 de novembro, debaixo das tuas poderosas mãos. Obrigado, oramos agradecidos, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso lema: seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a ele, ao nosso Deus, damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, a paz do Senhor, boa noite, bom final de 4ª, uma semana abençoada. Vejo vocês, se Deus quiser, na próxima 4ª, dia 15. Beijo no coração de vocês. Obrigado, a paz do Senhor a todos.